galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou aqui com o meu grande amigo e head de inovação da Performa IT, Leonardo Pinheiro, recebendo, eu não vou nem falar alguém importante, é quase uma entidade, né? Está recebendo aqui o Henrique, o doutor Henrique Zalaf. Eu falei, não vou chamar de Henrique, o doutor Henrique Zalaf, né? Não faça isso. Por favor. Sócio da Cláudio Zalaf Advogados, advogado da Performa, né? E responsável por me segurar em algumas das minhas loucuras. Muito obrigado por isso. E principalmente o autor do livro, que eu acho que é o que vai guiar aqui parte da nossa conversa. Recomendações contratuais para desenvolvedoras de software de inteligência artificial para a área médica. Um advogado para falar de inteligência artificial. Henricão. Léo, que prazer, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado demais por vocês estarem. Cara, que agradeço a honra. Eu já vou abrir falando, você sabe, eu já falei isso, eu sou seu fã. Bora, obrigado. Então, tamo junto. O cara que tem, vou contar essa, no WhatsApp, uma foto com o David Matthews. A partir daí, o resto é história. Uma excelente... Tem mesmo. Se vai começar assim, é uma excelente história. É uma excelente história. Conta essa história, a história da foto pra mim. Cara, bom, obrigado de estar aqui. Pra mim é um prazer. Eu sou fã de vocês, da Performance, de você, do Samir. Pra mim é uma honra. Eu tava querendo muito vir A gente aqui. também. É que a agenda tava difícil, né? Pô, cara, é difícil. Estamos aqui depois das 6. Agradeço ao pessoal aqui do estúdio. Verdade. Boa, Essa Paulo. foto foi uma loucura. Eu sou fã da banda, assim... Eles são sul-africanos, não é? O Dave Matthews O Dave é sul-africano. Ele é né? sul-africano, origem americana. Eles conheceram no. Ele era uma história muito legal porque ele era bartender de um. Ele era bartender de um restaurante Uhum. e eles tocavam no teto, no rooftop do bar quando encerrava o expediente. Pra tirar Vamos ver, um rolê deles. Um rolê deles. E a história da banda é o seguinte: quando as bandas Metallica começaram a vetar a pirataria, eles viram isso como uma oportunidade de crescer, porque aí todo mundo gravava os cassetes, né? Eu sou da época do cassete, você também, vai. Sim. Você também, vai, Léo. Não, mas o Léo é mais novo, né? Não, mas eu tô com 41. Eu tinha lá. 41. Eu tinha que tinha o lado A, lado B, copiava. Eu já tô com 40 e muitos. Né? Eu tô com 48. Tá ótimo. E você tá com quantos anos, Alaf? 45. Não, tá todo mundo dos Você, 40. cara, sabe que o Completados, sinal graças a Deus. que você tá ficando velho é quando usualmente você é o mais velho da mesa. Aí você fala, realmente, o tempo passa, né, mano? Tá passando. Mas aí a história é a seguinte: aí ele deixava gravar, a turma gravar o que você chama de rolê. Gravar, e aí começou a disseminar a banda. O cara visionário viralizou. Ele O cara viralizou a viralizou partir na disso. internet. Minha esposa fala que eu sou um dos 5 fãs do Brasil, mas isso é uma outra conversa. E aí eu sou fã da banda e quando ela vem, eu já assisti show fora do Brasil em 3 oportunidades. E aí, numa das vezes que ele veio pro Brasil, eu entrei no show, ele tava dando autógrafo ali, eu fui lá, peguei uma caneta, falei, assine meu braço, ele foi lá, assinou, tirei a foto. Não, e A aí história você é essa. adiciona o advogado no WhatsApp, né? Pô, trocamos Não, contato. minha história é essa, né? Aí, Todo mundo espera uma adiciona. foto. Eu falei, pô, já vem, né? O cara vem de gravata e Aquela tal, não sei o quê. beca, né? Igual a primeira reunião lá na Performance. Ele chegou de gravata, todo mundo de bermuda. Aí eu olhei e eu falei, caraca. Sabe, eu falei, o cara tem uma foto com o David Matthews, não é possível. Eu mandei a mensagem pra ele, falei, mano, é o David Matthews? Ele falou, depois eu te conto. Eu falei, mano, esse cara é dos nossos. Né, cara? Esse advogado é dos nossos. E aí foi isso aí, eu fui lá, bati na porta, não, chamei ele e falei, olha, assina o meu braço, ele assinou, tirei foto, pensei em tatuar em cima, mas aí não deu certo, porque no dia seguinte eu fui assistir o show deles no Rio. Suou, Enfim, saiu o bagulho. suei. Pronto, Saiu o bagulho. acabou o show. Tive que tomar um banho. Também ajuda bastante, né? Henricão, vamos lá. Conta um pouquinho rapidamente, não vamos falar muito de passado, mas é legal contextualizar. Conta um pouquinho da tua história até aqui pra gente entender essa construção aí. Bom, eu sempre fui apaixonado pelo direito. Uhum. Amo o que eu faço, sou um workaholic, quem me conhece. Minha esposa sofre bastante com o nível de workaholic que eu sou, né? Então, assim, trabalho muito, sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito à minha profissão e obviamente, ao estudo. Fiz 2 anos de PUCamp, resolvi me transferir
para São Paulo, porque meu pai era professor da Pucamp e todo mundo me conhecia na sala de aula e eu odiava isso, eu queria ter minha identidade. Me transferi para São Paulo, fiz PUC São Paulo durante 3 anos, entrei num escritório que era um escritório muito conhecido, é muito conhecido até hoje, né? Que é um Pinheiro Neto Advogados. Trabalhei lá, Eles são grandes, né? é um escritório, assim, da América Latina, eu diria. São referência mundial, né? Sim. E tive a oportunidade de trabalhar lá durante 4 anos. Que área você atuou lá, Henrique? Em contencioso Tá, civil. tá. Contencioso civil. Um pouquinho de direito administrativo, que é administração pública. Mas aí eu cansei de São Paulo, não do escritório. Uhum. Né? Eu adorava trabalhar lá, pô, com 20 e poucos anos morando em São Paulo. Menino do interior, cidade Poxa, grande. vocês já imaginaram. Né? Volta pra casa pro interior, eu também fiz isso. Pois é. Volta cheião, né? Nossa, eu trabalho em Henrique, São para de Paulo. batucar aí que você tá igual eu, cara. Tem que ficar com a Tem mão. que acalmar É, a mão eu, aqui. eu não consigo, né? Eu fui conseguir isso depois do 50º episódio, né? Alguém deu um toque pra você, Não, então. eu tomava esporro dia sim, dia não, né? Obrigado. A gente instala uma máquina de choque também na cadeira. Então É uma fica boa, é uma tranquilo boa, que a uma sua boa. não tem. Tô olhando aqui embaixo. Mas aí eu cansei de São Paulo. Eu acho Uhum. São Paulo uma cidade, assim, surreal, né? Muito boa pra trabalhar, mas, assim, no dia a dia eu acho muito Cara, pra se difícil. divertir também é legal, viu? É legal, é legal. Não, eu passei por um tempo. Minha esposa não escute esse podcast nessa parte. Minha também não. Pede pro pessoal editar aí depois. Né, aí eu resolvi voltar pro interior, voltei pra Limeira, meus pais são de lá. Né, na época eu resolvi conduzir o escritório da família, que era um escritório de advocacia muito pequeno, né? Isso há 20 e poucos anos, 23 anos. Legal. Aí eu ajudei, né? O escritório foi fundado pelo seu pai, né, Henrique? Legal. Mas tinha uma estrutura de escritório de um advogado do interior. Sim. Ele, uma secretária, na época meu irmão estava entrando também no escritório, a gente começou a empreender, a coisa foi tomando vulto, foi crescendo, a gente começou a pegar alguns clientes interessantes. Eu cansei da cidade, cansei de Limeira, eu achei que depois de uns 8, 9 anos, cansei da cidade, eu achei que a cidade tinha atingido o seu... Parece que o mercado tem limite, né? Do tipo assim, pra cara, mim teve, é. naquele Tava período, faltando né? oxigênio. Você Naquele período eu tava precisando dar uma oxigenada na carreira, pessoalmente também eu tava passando um momento não muito legal. Aí falei, vou montar um escritório em Campinas. E aí montei, cara, numa sala que era, acho que metade disso. Um coworking, a gente botava estagiário e, cara, trabalho o Legal. tempo inteiro e aí a coisa foi crescendo, graças a Deus. A gente já tem uma Sim. boa carteira, né? Eu sempre também gostei muito de dar aula, né? A minha paixão de vida é dar aula. Né? Eu sempre falo isso para minha esposa, né? Que infelizmente a gente vive num país com uma estrutura um pouquinho diferente da educação, né? Mas Sim. sempre gostei muito da área acadêmica, sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de ler, sobretudo, né? Então, assim... E aí eu emendei com mestrado e culminou com a edição do livro, que foi um prazer. Foi um desafio, foi um desafio. O livro é legal. Eu acho que o mestrado em si. Eu imagino, né? Como eu nunca vivi o processo, eu só imagino. Eu vi a minha irmã fazer isso dentro de casa. E talvez tenha sido isso que falou, cara, chega, não vou fazer mestrado. Minha irmã fez mestrado, doutorado, conjugando isso com trabalho, com plantão. Minha irmã é médica, né? E, cara, eu vi minha irmã louca, mano. Falei, não dá. Não dá. Dizem que o doutorado... Eu não eu tô ainda em dúvida se eu vou pro doutorado ou não. Quer dizer, eu vou, mas eu tô ainda em dúvida em qual momento né? de vida que eu vou. Mas o mestrado tem uma hora que é bastante desafiador. Já conversamos aqui outras vezes, né? Com advogados e a gente que é da área de tecnologia, principalmente quando começou, no início da Performa, né? Nosso grande adversário era a área jurídica dos nossos clientes. Que hoje eu entendo que eles estavam só fazendo o trabalho deles, né? Porque imagina a gente vendendo para uma empresa gigante, com faturamento na casa do bi, numa época que ninguém falava de startup, chegar um cara lá falando, cara, participar de um projeto... De tecnologia, né? Que já é um mundo diferente, participar né? de uma tomada de preço, beleza, demonstrar a nossa capacidade, né? Ter feito POC e tudo. E a área de compras e a área
jurídica tem uma responsabilidade. Eu ouvi isso de um advogado, ele falou, Léo, presta atenção. Minha função dentro da empresa é deixar o CEO e os investidores dormirem. Em paz. Eles precisam ter paz. Quando vem uma empresa assumir um projeto nosso, core da companhia, e a empresa tem 4 funcionários, porque eu tô falando isso em 2009, quando eu fundei a Performance. Nossa, desafio. Tem 2 pessoas na empresa, tem 2 sócios, que somado o patrimônio dos 2 juntos dá 0, né? Patrimônio somado dá 0. A empresa não tem balanço, não tem... Cara, é no-go. E eu ficava muito puto. Isso em 2009. É. A notícia boa é que Mudou. Não, tem mudado, não, graças a não, Deus. mudou muito, até que a gente bolou maneira, a gente já contou essa história aqui, você já ouviu algumas vezes. E aí a área de direito, pra mim, virou aquela que vai te falar não via de regra, né? Batizou, cara. Não, Mas você sabe que eu acho que... Mas a pergunta que vem nessa esteira, nessa contextualizada que eu dei é: por que os advogados ficaram com essa pecha de quem diz não para inovação? Eu não tô dizendo que isso é verdade, mas é um consenso comum que, via de regra, a área jurídica vai falar não. Então, na Isso não verdade... tem sido verdade ultimamente, sendo bem honesto. Eu vou dar uma volta gigantesca para responder a sua pergunta. Eu acho que tem um dos... eu sou advogado, obviamente eu sou advogado, eu me interesso muito pela história da minha profissão. Uhum. E é do período bíblico, isso, né? Existe um livro, eu gosto muito de um livro que chama Como os Advogados Salvaram o Mundo. Por incrível que pareça, tem uma pessoa que defende, um cara que defendeu essa tese. E é um livro interessantíssimo que conta a história do surgimento da profissão da advocacia e o porquê que o advogado é visto como uma pessoa mais dura, por que as pessoas não gostam de pagar um advogado, por que o advogado ele é visto de uma forma enviesada por todo mundo, Uhum. né? Então, isso é do período bíblico. Por quê? Porque os advogados eram os caras letrados e os primeiros advogados, na verdade, foram os intérpretes das escrituras, que eram as pessoas que sabiam ler. Então, os primeiros advogados da Caraca, eu nunca tinha ouvido humanidade, isso. da humanidade, eram as pessoas que interpretavam as escrituras religiosas. Então, esses eram os caras que ditavam a regra da sociedade. Que eles sabiam ler, tinham acesso. Eles sabiam ler, tinham acesso à informação, o povo não tinha acesso à informação à época. Exato. E essa profissão foi vista como uma decorrência da religião, por isso que hoje, graças a Deus, já passou, mas por isso que, historicamente, muita gente não gosta de pagar advogado e acha que advogado é carniceiro ou né? Por quê? Porque é histórico, é do ser humano. Agora, a notícia boa é que, graças a Deus, isso tem mudado. Sim. O jurídico moderno, vamos falar assim, um advogado mais moderno, e ele passou a ver o seu cliente, e tanto o jurídico interno como um jurídico terceirizado, passou a ver como... precisa ver como um facilitador de negócio. Uhum. Então, ele precisa ter uma postura de facilitador e de parceiro de negócio. Não só o cara que fala, não. Como é que eu vou, dentro de um cenário que o empresário normalmente quer fazer um negócio, quer eventualmente tomar o risco, como é que eu explico para ele qual é o risco e como eu, dentro do risco seja minimamente aceitável, eu viabilizo o negócio. Então, dentro da nossa profissão, um dos casos aí que tem sido mais discutidos é o caso do tal do Morumbis. Eu não sei se você viu aí a sessão do naming rights do Morumbi. Vocês não acompanham futebol pelo jeito, né? Não. Então, olha só, eu vi a brincadeira. Olha, né, do tipo. Eu entendi como um meme. Que alguém tava zoando São Paulo com o nome Morumbis. Existe um naming rights agora no Morumbi do Chocolate Bis. Uhum. E o jurídico da empresa, não vou falar o nome, obviamente, ele teve um papel fundamental. Então, o jurídico ele é visto hoje como um parceiro de negócios, né? E isso é a notícia boa. A notícia ruim é que você sempre vai carregar uma pecha histórica
né? A notícia boa é, graças a Deus, a nossa profissão está passando por uma transformação enorme, né? Acho que, né, você falou aí do advogado e terno e gravata, hoje já não tem muito isso, entendeu? Então, o advogado hoje ele tem que ter uma postura mais de conselheiro, né? Eu fiz um curso fora do Brasil, e eles falavam que o advogado ele tinha que ter aquele perfil do consigliere do Poderoso Chefão, né? É óbvio, é uma piada, mas como um conselheiro de negócios, né? Uma pessoa que você vai se aconselhar mais do que simplesmente lhe falar não. Essa é uma postura muito mais, muito retrógrada, tá, Léo? Eu vi, não, e Essa é uma notícia boa. Conversando, sim, e a gente tem visto isso acontecer na prática, né? É um exemplo muito simples. Ontem, né, dia 27, eu participei. Os episódios não são ao vivo, né, galera? A gente grava e depois solta. A gente tá gravando hoje, é 28 de fevereiro, e eu fui num evento ontem, dia 27 de fevereiro, com muitos advogados. Era um evento da Leve, Legal Tech Ventures, que Tá. da Priscila, lá de BH, e um evento majoritariamente de advogados. Uhum. Não tinha ninguém de terno. Eu falei, cara, eu pensei comigo, né? Eu falei, pô, mano, que legal. Tem alguma coisa mudando aí Eu nessa falei, história. que legal, né? Aí, logo depois, chegou uma pessoa de blazer, que era um juiz que veio participar do evento, né? Então, beleza, mas também não tava de gravata, de blazer, tava confortável lá, legal. E ontem, no evento, uma das coisas que surgiu na discussão, né? E foi rapidamente, assim, não tinha muito tempo, mas é uma reflexão, né? Como parece que o direito tá sempre atrás da tecnologia, né? Como se fosse assim, a tecnologia inventa e o direito corre atrás para regular. E a reflexão que eu fiz foi, não é atrás da tecnologia, é atrás de tudo. E por quê? Porque a natureza do direito, ela só vai se manifestar diante de algo concreto, né? Como é que eu vou regular sobre flínfulos? Léo, o que são flínfulos? Não, isso não existe ainda, eu vou criar um dia. Depois que você criar, a gente pensa se isso é algo regulável ou não. E eu nunca tinha pensado nisso. Porque como o meu viés é só tecnologia, eu achava assim, pô, os caras são chatos, né? Lançamos o Uber, proíbe o Uber. Lançou o iFood, proíbe o iFood. Lançou... E eu ouvi de um outro advogado assim, ele falou, Léo, mas o teu erro é que você tá partindo do princípio que todo advogado é um cara bom, comprometido, atento com o que deve ser feito. Lembra que tem um monte de gente que cria problema onde não existe, para poder aparecer. Aí ele falou, bons profissionais e maus profissionais existem em qualquer profissão. Qualquer profissão. E eles vão naturalmente, ele usou um termo assim, se ele cria uma zona cinzenta, lembra que ele tem um ativo embaixo do braço. Imagina que ele fomenta algo e, tudo bem, é uma tempestade perfeita, né? Ele tem que convencer um juiz a aceitar a causa dele, depois esse juiz Ele tem que convencer o cliente antes. porque o cliente pode ser, por exemplo, numa ação dessa contra o Uber, né? Que, inclusive, recentemente, eu acho que vai até homologar o governo voltou atrás na questão claro. de o que era, surpreendeu 0 pessoas, o governo ter voltado atrás, né? Mas ele falou, pô, pode ser que realmente o negócio tome uma proporção que ele passa a ter um asset na mão dele, né? Do tipo assim, ó, eu criei um problema, agora eu tenho isso, eu sei como resolver esse problema, né? Então, aí já começou a mudar a minha visão. Eu falei, realmente, cara, olha o que acontece. Não tem como o direito estar na frente de nada, porque é a natureza do negócio. Agora, é chato, né? Ontem todo mundo discutindo como é que vai regular IA, como é que vai regular IA, como é que vai regular IA. Será que a principal discussão é essa? É esse meu ponto. Eu queria ouvir o ponto de vista de um advogado. Então, eu acho que a sua pergunta ela é ótima. Primeiro que você tem uma forma de você regular a IA que não necessariamente dentro do aspecto governamental. As empresas podem criar os seus códigos de conduta de como elas admitem ou não admitem o uso de IA. Isso é uma coisa que, assim, tenho visto com bastante... Isso nada aí. de centralizar. Né? Porque assim, é isso porque, resolve assim, do ponto de vista prático, né? Se a gente quiser botar a culpa no próximo ou em alguém, fica muito mais simples, né? Que eu tô botando o problema para longe de mim. Falei, tá, um problema de regulamentação. Como eu regulamento, se a gente puxar para pertinho,
de mim, de cada organização que vai utilizar isso para potencializar seus processos, e a partir dessa somatória de entendimento individuais aplicados ao contexto, aí sim olhar um contexto comum para todo mundo, aí faz outro sentido. Fica algo muito mais tangível. Existe uma linha dentro do mestrado, né? Eu tive a oportunidade de estudar uma linha de doutrinadores, de juristas, vamos falar assim, que eles defendem o seguinte: precisa regular? Será que o que a gente tem de legislação não funciona? Cara, e é meu pensamento. O leigo, eu leigo como sou, o que eu Será que eu pergunto preciso de mais lei? Porque, o conjunto de leis que a gente tem hoje não enquadra isso? Tem tanta, né? então, esse é um ponto de discussão. Eu acho que esse limite, a gente precisaria dar uns passos para trás. Por quê? Porque existem algumas questões, se você trabalha com IA, por exemplo, que são questões um pouco mais relevantes do que você trabalhar, por exemplo, com um editor de texto. Então, questões como indução de comportamento, liberdade de você agir, indução de comportamento, por exemplo. Pô, Uma IA mal intencionada consegue te induzir. E não só isso, você torna as pessoas mais preguiçosas, né? Então, você tem uma decisão. E eu tive a oportunidade de estudar no mestrado, né? Você tem uma IA que tem uma predição de que, olha, o sujeito está com 80% de ter um câncer ou uma doença ou qualquer coisa que o valha. Pô, você não induz o comportamento do médico dentro daquele viés que ele tem a fazer um diagnóstico positivo ou negativo, já que a IA ela processou milhares e milhares e milhares e milhares de informação. Será que você necessariamente vai ter uma liberdade de agir perante a IA? Quantas vezes você fez... Bom, todo mundo acha que já fez isso. Você faz uma pergunta para o chat GPT, ele dá uma resposta errada, você fala, pô, mas será que tá errado? Será que tá certo? Então, existe uma questão que é a predição, né? A ferramenta da IA, ela pode trazer vieses, pode trazer erros que não necessariamente são erros decorrentes de um editor de texto, por exemplo. Sim. Né? Então, a capacidade de indução de uma IA no comportamento humano, ela é muito maior do que qualquer outro tipo de software. Então, existe uma preocupação, eu acho que é particularmente a linha que eu defendo, adoto, como é que vocês querem chamar, que precisa ter uma regulação mínima. O problema qualquer tipo de regulação, ela depende de discussões, né? Ela depende de debate que alguns debates que são debates públicos, e que você precisa chamar a sociedade, você precisa chamar quem é da área. Sim. E no Brasil você tem um problema de velocidade. Nitidamente você tem um problema de velocidade. Então, quando você estuda legislação brasileira versus legislação, por exemplo, europeia, Estados Unidos não, que Estados Unidos é muito liberal, né? Ele tem uma característica muito liberal. Mas quando você estuda a legislação europeia, você vê uma liberdade, uma velocidade normativa maior. O que também é bom. Porque você acalma o mercado, você baliza. Olha, essa é a regra do jogo. A partir de agora, por exemplo, eu tenho princípios éticos ali que eu vou ter que seguir. Por hipótese. Na Europa, você tem os princípios éticos de programação em IA. Né? Isso baliza, de certa forma, o mercado, isso você baliza. Cria um standard, né? Você cria um standard de comportamento, você elimina algumas empresas que você não quer trabalhar, você elimina no mercado algumas empresas que não seguem essas regras. Agora, no Brasil, nitidamente, você tem um legislativo que é muito mais moroso, o aspecto político aqui no Brasil é muito relevante, e você tem um legislativo que ele também tem uma característica de estar num país de terceiro mundo, né? Um legislativo que tem que combater fome, pobreza, desigualdade social. Ele vai ter pouca preocupação com inteligência artificial, eventualmente. E que normalmente já é responsável por manejar um volume de processos completamente incompatível com o tamanho do país, né? Do tipo assim, cara... Você tem uma ineficiência gigantesca também, né? Tá. Pô. Da cadeia... De edição de legislação, sim. De edição de legislação moderna, sim. De fiscalização, sim, não tenha dúvida. Porque a impressão que eu fico, de novo, a impressão do leigo, e quando eu trago por uma comparação no campo da tecnologia, né? Que é minha zona de conforto, é óbvio que o meu viés de avaliação vai ser sempre um viés prático e cartesiano, como é a nossa profissão, né? O desenvolvimento de software, principalmente eu, que não sou
da torre de criação da performance, né? Eu vim da área técnica, eu tendo sempre a fazer uma análise cartesiana das coisas. Para mim, o Brasil criou uma quantidade de leis tão grande, tão grande, tão grande, que tudo dá margem para um processo. Isso, a E sem- judicialização é um problema gigantesco. Tudo é judicializável e mais do que isso, move-se uma estrutura gigantesca, sabe? Eu entendo, e pior que eu não tenho opinião formada sobre isso, né? É duro. Eu não gosto, mas não sei como resolver o problema. Que é o seguinte, ó, pegar um exemplo, a gente brinca lá em casa, que é a história do gato Olaf, né? A minha mulher se envolveu num julgamento, né? Você sabe, minha esposa é promotora de justiça. Ela se envolveu num julgamento de um gato que foi agredido. Beleza, tá? Então a pessoa fez mal a um gato, cara. Absurdo, né? Absurdo, né? Cara, pra mim isso não tem o que julgar, né? Envolveu, vamos lá, rapidamente, eu não vou lembrar, mas tipo assim, ó, um juiz, um promotor, um defensor público, o cara que registra, o assistente do juiz, a assistência da promotoria, a própria pessoa que estava acusando, que estava sendo acusada, perdão, o réu, que estava mobilizado numa ação, que gerou um monte de papel, que gerou um processo lá no ESAG e tudo. Eu falo, cara, não existe um standard que é o seguinte, cara, você agrediu um animal silvestre. Não tem o que julgar aqui. Você é culpado. Mas aí começa. Agrediu em que situação, de que jeito? Cadê a prova? Tá levando uma culpa que não é dela. Realmente, o gato foi agredido, a foto tá ali, mas não foi a pessoa que... Aí, realmente, você fica diante de um nó. Sabe Né? que eu acho Não isso tem. tudo, eu tô ouvindo, ouvi um pouco da história e eu acho que a gente cria aquele estigma no advogado porque ele acaba sempre indo para um lugar de uma zona escura. Tipo assim, antigamente poucas pessoas tinham acesso às escrituras, então poucas pessoas tinham acesso. Então a gente necessitava acreditar na pessoa. E toda vez que a gente Esse é o entra, ponto. entra Acreditar. no impasse, vai para um viés, vai para um lugar, a pessoa naturalmente ela puxa para um ponto de vista onde é um ponto de vista escuro, onde ela está enxergando. E ela começa a defender o ponto dela, da onde ela está, com toda a razão dela, para pessoas que não estão vendo isso. Então fica aquela questão, eu confio em você ou não confio? Uhum. E aí gasta-se tanto tempo para estabelecer um ponto comum de confiança que aí fica caro. Que é o que você estava indo. Falei, cara, fica muito caro. Para algo tão simples, acaba ficando caro. Ou para algo muitas vezes tão necessário, acaba ficando demorado. Tipo assim, era necessário, rápido. Tipo, que nem a gente brincou, né? O marco da internet foi regulamentado agora. Né? A discussão que a gente teve, acho que foi com a própria Silvia Piva aqui, né? Do tipo assim, puta, regulação, tem que regular, tem que regular. Eu acho que algumas coisas realmente precisam de regulação. Por exemplo, ó, o tema do seu livro que a gente vai entrar já já. Cara, esse assunto é extremamente importante. Porque aí é diferente De um editor de texto. Isso, imagina o seguinte, ó, texto. Eu acho que um copiloto de desenvolvimento. Vou trazer para o meu dia a dia, tá? De novo, vou jogar na minha zona de conforto. Eu disponibilizei copilotos de desenvolvimento para os nossos desenvolvedores de software. Para incentivar a hiperprodutividade. Habilitar a hiperprodutividade. Então, o cara antes levava 8 horas para fazer uma tarefa, ele está fazendo em 2. Tá. E o copiloto de IA induziu ele a um erro. Esse erro vai ser detectado pelas nossas rotinas de qualidade. Então, mas as suas rotinas. Isso, não, é isso que eu tô falando. Esse que eu acho que é o olha ponto. como a minha zona... Não, e olha como eu jogo numa zona de conforto. E por que no caso da IA em medicina, eu defendo algum tipo de regulação. Finge que furou todas as minhas camadas de segurança e eu injetei um bug no sistema do cliente. Quando eu detectar o bug, eu corrijo ele em 1 hora. Sem nenhum impacto, né? Porque, obviamente, não vai ser ele injetou maliciosamente uma camada de vazamento de dados. Isso a gente vai detectar rapidamente. Fala, puta, esse código não tá legal. Vamos passar ele numa outra ferramenta que verifica a gente volta pro ponto da autenticidade confiança. do código. Mas aí parte do tem princípio que eu vou ter que confiar. segurança. Tá, mas essa é a estrutura da performance. Não. E não é a estrutura da performance, é a estrutura de desenvolvimento de software. Cara, em medicina,
Cara, eu não sei, dependendo do tamanho do erro, eu não volto backup. A brincadeira que eu faço com a minha irmã, que é médica. Falei, André, a sua profissão, obviamente, ela é de um risco muito maior que a minha. Entendo. Já aconteceu da gente... A Performance não é uma empresa que não erra. Inclusive, tem um cliente nosso que faz uma brincadeira que piadas à parte, maravilhosa. E do tipo assim, ó, a Performance comete erros como qualquer outra empresa. Claro, comparando a gente com empresas que operam no nosso nível de qualidade, que é um nível alto. A diferença, eu vou usar o termo que ele fala, a Performance faz merda igual todo mundo. A diferença é que eles limpam muito rápido. Não dá pra ver. Se você não tá muito perto, você não vê. Eles limpam muito rápido. Isso traz um puta conforto. Cara, medicina tem hora que não dá pra limpar. Não, mas você sabe que Bom, eu tenho medo de duas coisas na vida, tá? Minha esposa sabe... eu tenho medo de aranha. Pavor, assim, um pavor absurdo, cara. Tudo bem, eu tenho medo de avião, então... E eu tenho medo de avião, mas o de aranha é absurdo. Tá? Fobia mesmo. Fobia. Quando aparece na minha casa, o porteiro do condomínio, ele adora, porque é o jeito mais rápido de ele ganhar R$50, R$100, porque ele vai lá, mata. Inclusive, o porteiro dele tem uma criação de aranha. Já sabe, já sabe. É o negócio vai chegar o cartão de crédito, ele vai lá chega e no solta final do duas mês, ele aranhas. solta, ele sabe que ele vai ganhar assim. Ele já começou, ele falou, ó, agora tá tendo inflação, então é 120 pra... Tá tendo muita... Ele já apresenta a conta por aranha. Doutor Henrique, esse mês foram 3 aranhas. Já certo. E avião. E um dos casos mais interessantes, e tem documentário no Netflix a respeito disso. Acho que no Netflix e na Prime também, no Amazon Prime, sobre os 2 acidentes do 737 MAX, que nitidamente foram acidentes decorrentes de correção do software sobre a atitude do piloto. Do piloto, Então, era o piloto fazendo uma manobra, tentando erguer o nariz do avião. E o fly-by-wire fazendo outra, né? Então, o perigo disso matou, sei lá, 300 pessoas. Então, existe um documentário muito interessante, que é um documentário curto no YouTube a respeito disso. Então, o nível que você... Por isso que eu acredito na regulação, mas eu acho que essa regulação tem que ser rápida, tem que ser uma regulação eficiente e dada pelo mercado, não é por um bando de burocratas, advogados ou deputados que não conhecem no que estão falando. Porque os projetos de lei que existem, com todo respeito, são projetos de lei que são muito frágeis, né? E aí é melhor você... Aí você tem uma lei ali com 14 artigos, com 14 regras, para você falar, precisa de um código de conduta de A. O que significa isso? Né? Você precisa de uma autoridade nacional que fiscalize a IA. Tá. Mais uma autoridade. Uma autoridade que não vai ter budget, não vai ter orçamento, não vai ter pessoal, não vai entender o que está fazendo. Então, será que essa é a linha correta? Agora, você tem uma regra também, que é o que eu mencionei, que é a autorregulação do mercado. Então, você tem dentro do mercado condições, dentro das empresas, de adotar seus códigos de conduta, do que é respeitável e respeitável ou não, e isso ser um standard de mercado. Então, acho interessante, por exemplo, essa é a forma que a determinada empresa trabalha e vê a IA dentro, e esses são os meus controles de qualidade. Esses são as minhas regras de comportamento. As camadas de segurança que a gente vai colocando. Então, eu acho que o empresário que tiver a capacidade da IA, o empresário que tiver a capacidade de explicar isso para o seu cliente, eu acho que ele vai... Vencer barreiras, né? Eu acho que ele vai sair na frente. Sim. Mas eu gosto da provocação, porque na verdade você está provocando, assim, ao invés de a gente ficar centralizando no poder jurídico... Por que esperar do Estado? Então, você descentraliza e a partir da descentralização você cria... E não foi o que o Uber fez, cara? Sim. Seguinte, existe um sistema chamado táxi, que, com todo respeito ao táxi, não sei se tem gente taxista. Pra mim, o Uber melhorou o táxi. Porque recentemente eu usei táxi, eu uso táxi e o serviço foi muito bom. Sim. Muito melhor bom, do que era. Muito. Né? Mas o que era o táxi há 5, 6 anos atrás, né? Você entrava no carro, cara, pra onde vai? Vou pra, sei lá,
Cerqueira César em São Paulo. O cara não botava do GPS, aí ficava dando volta, se perdia. Não, eu sei o que era. A bandeira tava correndo. Pô, e você não sabia quanto que ia custar aquela corrida? Hoje O você pior, sabe, olhava pô. pra cara e dava o preço Não. fechado. Não, é que agora é só preço fechado. E o táxi era legal, né? Quanto mais ineficiente ele fosse, melhor pra ele. Não tinha nenhum estímulo ao cara ser bom. Melhorar. Isso. Porque ele ganhava dinheiro. Vamos supor que o cara. Ó, tô partindo do princípio que todo mundo é honesto, hein? Não vou julgar ninguém. Ele só era um péssimo motorista. Ele era taxista e não conhecia nada da cidade. Ele era premiado por isso. Sim. Porque ele ficava rodando, ele não sabia atalho, ele pegava caminho ruim e tudo. E com isso ele ganhava mais que o Henrique, que era um exímio taxista. Que usava tecnologia, que botava no GPS, que servia cafezinho. Café não, água. É muito louco isso, Pô, é né, muito cara? louco. É muito louco. Henrique, puxando um pouco pro livro, né? Você escreveu o livro, né? Em algum momento, o teu livro vai estar desatualizado, tô fazendo bem entre aspas, em relação a uma legislação vigente. Você foi para a vanguarda. Ou seja, antes de haver uma legislação, você escreveu um livro sobre recomendações para empresas desenvolvedoras de software, né? Para a área médica, né? Que utilizam IA para a área médica. Qual era o objetivo do livro, Henrique? E eu não estou falando do objetivo atrelado à sua tese de mestrado. É oferecer boas práticas para essas empresas diminuírem o seu risco. Ato que foi assim, não, eu preciso escrever um livro sobre isso, para ajudar as pessoas. Qual foi o problema que você identificou que te engajou nessa jornada? Bom, primeiro, o primeiro grande problema foi a ausência de legislação, né? Então, assim, a minha pergunta era, como é que a empresa faz para se virar num mercado que não existe uma legislação? Numa zona totalmente cinzenta. Não existe uma regra clara, porque, assim, regra de velocidade eu sei qual que é, regra de transporte eu sei qual que é, a situação é clara, regra trabalhista eu sei qual que é. Como é que as empresas se desenvolvem num ambiente... E assim, empresas são startups. Sim. Que não necessariamente tem exatamente o seu começo que você relatou aqui. 4 pessoas Sim. que tinham um carro e ficava batendo na porta das empresas pedindo trabalho. As startups, pelo menos na área médica, muitas delas são assim. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de mercado e fui conversar com os caras. Fiz mais de 25 entrevistas com os... Entrevistei desenvolvedores, entrevistei programador, entrevistei dono da empresa. E muita gente, você percebia que era programador fazendo o trabalho de casa. Como é que esse cara vai pagar um escritório? Como é que esse cara vai... Não vai rolar. Não vai rolar. Então O a cara ideia não era que tem fosse capital pra útil. isso. Era que fosse útil para alguém. Tá da hora. Que fosse útil. E assim, uma das coisas que eu aprendi ali, e óbvio, você falou que foi uma pesquisa de mestrado, mas uma das coisas que para mim me chama atenção é a palavra transparência. Eu preciso explicar para o meu cliente, primeiro, que ele está lidando com uma IA. Com uma IA, Que não necessariamente você sabe, né? Sim, A gente precisa ter essa ciência, precisa ser transparente. Transparência. A bala de prata é transparência. Qual é o seu método? Qual é a sua árvore de decisão? Como é que você faz a programação? Se você usa a biblioteca de dados, se você... de biblioteca de... Me ajuda. De códigos. Códigos. Um repositório de fonte. Um repositório Já de existe. fontes. Se você... Porque pode ser que você, programador, não está enviesado, mas se você usou uma biblioteca já enviesada, você carregou isso para dentro. Né? Você, entre aspas, se contaminou. Então, a ideia é como é que a transparência é o fundamental. Você criou uma abordagem de princípios que devem ser observados antes. A gente chama isso de disclaimer. Na minha profissão, a gente chama de disclaimer. Legal. São os avisos. Tipo, você joga videogame. Sim. Eu também gosto muito.
Todo mundo. Todo mundo. Aqui na mesa, videogame é... Quando você liga o seu videogame, não aparece um aviso lá falando aviso, você pode sofrer ataque epilético, não sei. Isso aqui, o nome jurídico daquilo é disclaimer. Eu não sei se eu falando muito com a mão, assim, atrapalha. Não, a chance de acontecer a história do ataque epilético é o 0,0001%. Mas como tem um case, se tem um caso, tem que ter um alerta. Então, né? esse é o ponto central para quem trabalha com IA perante o seu cliente. Perante o seu cliente final, que vai ser a empresa, mas também o usuário, né? Porque tem uma pessoa que vai usar eventualmente. Se eu estiver falando de um Waze, vai ter um usuário ali. Que ele precisa necessariamente saber como é que ele está diante de uma... Esse ponto entra numa outra pegada que a gente fala da performance. O cara não pode ser apaixonado pelo produto dele. Ele tem que ter coragem suficiente e falar assim, ó, toma cuidado, funciona, mas toma cuidado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Então o cara vai mostrar, teoricamente, o que são pontos fracos da sua solução, mas que são importantes para a pessoa que vai usar. Então, Como assim, é que é? Me explica melhor porque, isso. por exemplo, ó, a gente fala de você ser apaixonado pelo problema. Beleza. A gente prega isso na performance o tempo inteiro. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. É quem que falava isso? Um cara meio conhecido que falava mas isso. é o Samir. O Samir fala. Mas Apaixone-se isso, pelo problema e não pela isso faz parte da filosofia do design thinking. Ah, legal, legal. Então, por quê? E isso faz sentido com o que você está dizendo. Então, o que você está falando? Se eu me apaixonar pelo problema, então eu vou ter um olhar empático e eu vou entender o contexto da pessoa que eu estou servindo e vou apresentar para ela do ponto de vista que ela tenha base de informação para estabelecer uma relação aqui de confiança, a gente volta lá atrás na confiança, de confiança, dizendo que, olha, a minha solução, ela faz isso, 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 mas, ó, ela tem esses alertas aqui, que podem muitas vezes expor uma face não tão legal do meu produto. E aí eu tenho uma colidência com o aspecto comercial, porque eu quero vender, né? Exatamente. É. Só que aí você pega num ponto que muitas empresas e muitos fundadores, eles estão tão apaixonados pelo produto que ou eles não enxergam aquela parte, ou eles simplesmente não dizem porque são apaixonados pelo produto. Eles não estão preparados para apresentar para o mercado aquilo que ele não está compondo, ou que ele não está atendendo, ou que ele não está fazendo. Esse é um ponto interessante. Então, aí você parte da pessoa que está propondo a solução para que ela tenha esse estado de consciência. Aí a gente volta na discussão da Piva, que era a questão de ética e moral. A gente volta lá para o começo da conversa, que é a base de tudo, de ética e moral. Então, o que a gente precisa esperar é que a pessoa que esteja provendo a solução também tenha níveis mínimos de ética e moral para que ela possa ter essa sensibilidade de apresentar para o cliente para estabelecer uma relação de confiança e trabalhar esse modelo sem ter legislação. Mas a coisa às vezes ela pode ser um pouquinho mais simples, né? Eu sempre, nas minhas... tenho a oportunidade de dar aula, né? E aí eu sempre falo isso para os meus alunos. Você tá dando aula ainda? Tô. Na PUC? Não, na Unitar. Na Unitar. Na Unitar. Legal. Uma faculdade que eu adoro, um pessoal espetacular. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Legal. Fica ali na Júlio Mesquita, do Márcio. E do Márcio, da Carol, pessoas espetaculares. Mas eu tenho sempre a oportunidade de falar o seguinte, olha, que carrega o nosso próprio viés. Faz um exercício, entra no seu Google, no seu computador e digite advogado e põe imagem. Vai sair pessoas de 40 anos, caucasianos, homens. Não vai... Muito pouco provável que vão sair pessoas, infelizmente, negras, mulheres. Faça esse exercício a hora que você chegar. Então, você carrega esse viés. Então, quais são os debates éticos e os códigos de ética? E aí que eu falo de regulação da empresa. A empresa, e eu acredito muito nisso, ela pode adotar os seus códigos de éticas internos para os seus funcionários e isso ser um diferencial de mercado. Isso ser um diferencial de produto. Porque eu acho que num determinado momento vai haver um balizamento do mercado. O mercado se autorregula. De negócio, já O mercado então me paga royalties o dia que começar a lucrar com isso. Eu já falei que a gente vai acabar fazendo alguma coisa junto, então. Fica tranquilo. Então,
Porque eu acho que isso vai regular. Eu gosto de exemplos muito, às vezes, muito mundanos, né? Eu tenho todos os streamings possíveis e imagináveis em casa. Mais do que eu tenho capacidade de assistir. Não tenho tempo nenhum. Mas esses dias lançou um streaming que era assim, porque eu aluguei o Apple agora. Não sei se pode falar o nome, né? Pode, não tem problema. Eu aluguei o aqui é Apple. fã. Então o lance é o seguinte, mas qual que é o lance? Eu alugo, aí se eu não cancelar, ele já começa a debitar. Aí teve um streaming, que eu não lembro qual é o nome, que falava o seguinte, olha, você assina, só que você só vai assinar efetivamente a hora que você entrar de novo e validar aquela assinatura depois de 3 meses. Pô, eu tenho lá o Prime, nunca assisto o Prime. Aí eu tô pagando R$20, eu falo, deixa aí. Paga aí, uma hora tem alguma Então, coisa. existem, eu acho que no mercado ele vai usar a sua criatividade para falar o seguinte, pô, existe um ponto que incomoda todos os assinantes de streaming, que é, eu tô continuando a pagar, tipo uma academia, né? Eu pago, mas não vou. Vai existir alguma ferramenta, eu acho que o mercado tem que se preparar para isso, né? Então, transferindo esse raciocínio para IA, eu acho que uma empresa que se preocupa em ser transparente no uso da IA, ser transparente na forma como usa a IA internamente, quais são os seus controles, qual é o código de ética, como é que eu treino meus colaboradores. Essa empresa, naturalmente, Ela tá na frente. ela tá na frente. Ela tá na frente. E a gente também, no Brasil, a gente tem a característica, isso é uma característica muito brasileira, que é, eu sempre preciso do Estado me falar, pô, mas por que você precisa de uma lei? Por que você precisa esperar? Por que você precisa esperar? Você precisa realmente. Será que não dá pra gente ser proativo e criar um código de uso da IA? Então, essa era a ideia de modelo de negócio. A gente cria uma empresa que cria, na verdade, boas práticas e acaba criando uma pequena chancela para o uso da IA. Sim. Mas é. Como se Será que fosse você uma precisa? certificadora independente. Será que você Sobre- precisa esperar a legislação? sobre Eu acho aplicação. importante a legislação Em algum justamente momento por eu conta também acho. desses pontos, né? Eu acho que não é um editor de texto. Sim. Mas será que você precisa realmente... Putz, o Estado demora. Tá, o Estado demora. O que você vai fazer Sim. perante isso? Vai lá, edita o seu código de ética e divulga. Olha que legal. Publica, né? Publica isso, bota como manifesto da empresa. Essas são umas regras, essas são minhas boas práticas. Essas É são assim que eu Esse faço. ponto é sensacional, Henrique. Essa dica valiosa, espero que a galera da indústria de software capture isso. Realmente, se você abre até como uma iniciativa de ESG, as tuas boas práticas, Porra, né, de uso de IA, você começa a desnudar, do tipo assim, a oferecer para o cliente esse pacto de confiança. Cara, as tuas informações... Cara, modéstia à parte, o que a gente fez com os nossos clientes, né? De falar assim, cara, a gente tá usando IA assim, perfeito, assado, cara. para você ter tranquilidade de que nenhum dado seu está sendo compartilhado com nenhum motor que não esteja debaixo da nossa administração. Ou seja, eu continuo tendo domínio de tudo que está acontecendo, mas usando um copiloto para me ajudar a ser mais produtivo, né? Pô, Então, bem legal isso. porque... E no nosso caso, Henrique, como a gente atua com empresas muito grandes, muito reguladas, e que com todas elas nós temos um NDA extremamente Rigoroso. rigoroso, eu preciso ter essa preocupação olhando o viés do business continuity. Claro, Para o meu negócio continuar existindo, entendo. eu preciso ter essa transparência. Se todas as startups agirem assim, no caso da Performa, a gente não é mais uma startup, Não. né? Então a gente está jogando um jogo. Se a gente quer jogar o jogo grande, a gente tem que se adequar ao jogo grande. Então, beleza, é o mínimo, né? As startups não, né? Elas querem jogar o jogo. E o cara precisa pagar o boleto, né? Isso, igual eu. Ele Mas não é não diferente vai- de mim em nada. Mas ele ainda tá num nível. Mas ele tá num nível de sobrevivência um pouquinho diferente, né? Uhum. Ele já tá num nível de sobrevivência um pouquinho diferente, né? Às vezes ele Mas, tá... ó, esse negócio do manifesto, cara, eu achei super massa. Sabe Sim. por quê? Porque Pô, você eu cria- vou começar a registrar. Cara, ó, antes. sabe Eu por vou- quê? eu vou- Você lembra do manifesto? Eu achei super massa. Sabe Ó, por quê? vamos Porque lá. Cara, se você- manifesto. Olha se que você legal, manifesta- cara. A agilidade não se apoia no manifesto ágil? Total. Pois é. Se a gente Será for- que a IA não precisa de um manifesto, um manifesto inteligente? É. Porque se você faz o manifesto, vamos pro outro lado. Vamos partir do princípio que, pura e simplesmente, a startup não tem condição de fazer.
Como ele tem acesso a um manifesto que fala, poxa, eu compartilho desses princípios, eu concordo, ótimo, agora eu vou utilizar esse. Então, como uma pessoa ou uma Será organização... que isso não existe, gente? Para. É Você verdade. Olha, pesquisou pra caramba, né? Cara, eu não. Tá aí. Não trombou com nenhum, Então, né? boa, vamos Deve levar... ter, né? vamos Deve dizer assim, ó, rolar, né? não tô dizendo que tem ou não tem, mas nas tuas pesquisas você não trombou Eu não com nenhum. encontrei. Né? Eu Beleza, acabei de ter beleza. essa ideia aqui e Boa, vende. boa. Depois você me paga um show. Não, vamos Eu fazer. confesso que eu vamos nunca conversar. vi. Cara, isso é Cara, interessante. Isso pode ser. Sabe por Isso quê? pode ser algo Não, bem. eu vi outros manifestos. Não lembro qual. Esses dias eu estava em aula da Fundação do Cabral e rolou lá uma. Eu não vou lembrar qual empresa que tinha um manifesto. Agora, pô, um manifesto de IA, os seus princípios. Existem algumas entidades que falam sobre princípios do uso da IA. A Asilomar, por exemplo, fala bastante de uso. Pô, mas a empresa fala, esses são os meus princípios Não, para uso da IA. isso aí é diferente. Isso Pô, aí é diferente. Muito legal, cara. Legal. Isso aí é diferente. Então, Cara, é essa é mais nesse um sentido. insight Acho que que você fez uma provocação no começo do nosso papo, que é, pô, o Estado está sempre atrás. Ele vai estar sempre Sim, atrás. é a Ele tem uma natureza. burocracia. Sim. Eu acho que o Brasil ele tem um aspecto, o legislativo brasileiro, ele tem um aspecto político acalorado É. muito maior do que qualquer outro estado, especialmente se a gente comparar com a Europa. A gente tem que comparar com quem é melhor que a gente, né? Sim, Tem sim. que comparar com a Europa, né? Não adianta você comparar E com... comparar com os Estados Unidos, eles estão tão distantes e são tão mais simples que eu acho que a comparação não cabe, né? Não, os Estados Unidos é muito liberal, né? É muito Mas liberal. quando Mas você ele tem fala esse muito liberal, e não é um juízo de valor, tá, Henrique? É conhecer a tua opinião. Você acha muito liberal excessivo ou você gostaria que a gente tivesse nessa posição? Não dá para comparar porque eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de atender clientes americanos. Uhum. A objetividade Tem de negócio de resposta tem e negócio de cultural enviar- é muito enviar- diferente. Tá. A gente tem uma base cultural. E eles têm muito outra base diferente. A cultural. forma- A Europa tem outra base cultural. E aí parte do ser humano. E aí... Eu gosto muito da crise, eu estudei muito, li muito sobre a crise de 2008. Uhum. E daqui a pouco eu lembro o nome dos filmes que tem. The Crush. Que é Tinha o um documentário, tem Tinha o filme da quebra lá, que tinha o Doutor Doidão lá. tinha o Too Big to Fail. Então, o meu ponto é, você ver um americano resolver um problema é algo absurdo, muito diferente do que a gente está acostumado. O brasileiro, ele fica, né, culturalmente, ele fica dando volta no problema. O americano, ele vai lá e resolve, entendeu? Ele resolve de uma forma muito objetiva. Então, a regulação americana é muito objetiva. Que tá alinhada com a cultura do... É muito cultural. A gente não tem essa cultura. É. Mas a gente podia ser um pouquinho mais organizado para copiar um pouquinho da Europa. Sim. Eu acho que a Europa tem um nível legislativo muito diferenciado. E, inclusive, isso serve Legal. para o seu manifesto. Existe. Obrigado. Como Eu vou coautor. fazer sozinho, não. Mas se der errado, vocês não me Tô brincando. Tô brincando, não podia deixar de brincar. Mas a ideia é, você tem uma regulação que é o código de ética, o código de conduta ética para os desenvolvedores de IA. Pô, cara, e é um documento que você acha na internet, em português, em PDF acessível. Isso. A ideia é essa. Então, Sim. Criar se algo você aberto. adequa isso para uma IA, para um mecanismo de autorregulação da própria empresa, eu acho um baita diferencial. Agora, o brasileiro ele poderia ser um pouquinho mais objetivo, né, nas discussões. Eu acho que as discussões brasileiras podiam ser um pouquinho mais construtivas. Às vezes a gente fica Isso é. diversando ideia, trocando ideia, mas não resolve. Então, assim, qual é a lei, afinal de contas? No meu mestrado eu estudei, tinha 7 projetos de lei a respeito de IA. Alguns que você olhava e falava 3 artigos. Você fala, meu. Muito raso. É muito raso, é um problema muito mais complexo. É a mesma coisa de você falar, proibir o Uber. É muito raso, é a decisão mais simples. Proíbe por quê? Porque eu não conheço, então proíbe. Não, pô, quantas pessoas vão estar desempregadas, o impacto econômico, o impacto social, o impacto do transporte, o impacto público. Então, tudo isso que você precisa pensar e refletir, você extrapola um pouco a decisão em si. Então, eu acho que o brasileiro ele tem essa característica de ficar, às vezes, dando volta em cima do problema.
né? Por isso que não dá para comparar muito com o americano. Entendi. O americano ele é muito incisivo, né? Você conversa com o americano, você já percebe, ó, qual é o problema, quais são as 3 soluções e quais são as 3 consequências de cada uma das soluções, tá? Então é para esse caminho que a gente vai. Uhum. O brasileiro, ele fica, é debate, é debate, é debate, e só que é o que você falou, você tem gente desenvolvendo ali, né? Sim. Você tem um mercado gigantesco ali. E um monte de gente cuspindo produto e vambora. Cara, de novo, ó, a provocação que rolou no bate-papo lá com a Silvia, né? Vamos esperar regular. O marco regulatório da internet saiu em 21 ou 22, eu não me lembro. A gente ia ficar sem internet até 22? Não, esperar regular Não dá, né? dá, né? Agora, a internet virou palco de um monte de crime. Não tem jeito. Sim. A ferramenta é essa. A ferramenta de novo, ó, IA para mim é uma ferramenta, a gente já falou sobre isso. A gente já discutiu sobre internet. Acho que no passado, não sei se a tecnologia, eu não me lembro, eu vou até pesquisar sobre isso. A tecnologia já tinha despertado alguma outra discussão tão pesada quanto a internet discutiu. A internet, ela foi maravilhosa em ajudar a gente a expandir fronteiras, só que você expandiu fronteiras de uma maneira que você falou, opa, peraí, temos um problema aqui. Né? Por exemplo, Bitcoin. Né? Criptomoedas no geral. Cara, criptomoedas foi a primeira vez que a gente teve uma moeda sem lastro. É muito louco isso. É muito louco. É muito muito louco. disruptivo. Muito, né? E a tecnologia por trás também, né? E a tecnologia, Muito louco. e a tecnologia vem evoluindo, vem evoluindo, vem evoluindo, vem evoluindo. O que o direito vai fazer? Talvez o que você falou, Léo, eu acho que as empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento de IA já poderiam puxar um conjunto mínimo de ações, Standards. padrões, para que não se faça mau uso da tecnologia. Eu não sei se é tão simples, a gente precisaria aprofundar a discussão, porque é a mesma coisa. O cara fabrica chave de fenda. Pô, chave de fenda, da hora. E alguém usou uma chave de fenda para assassinar outra pessoa. A empresa deveria ter se preocupado em avisar, não use. De novo, eu não tenho resposta. É uma provocação. Não a use pra empresa matar uma pessoa. não pode usar a chave de fenda para matar pessoas. Fica muito difícil, porque do mesmo jeito que tem a pessoa boa que vai usar talvez a chave de fenda para construir, sei lá, carrinhos de bebê para pessoas em situação de vulnerabilidade, e a chave de fenda aumentou a produtividade dessa pessoa e ela está ajudando mais gente por causa dessa ferramenta, vai ter o cara que vai usar a chave de fenda para matar alguém. Vai. E aí a gente fala, cara, qual é o papel da empresa que inventou a chave de fenda nesse cenário? Tô tirando da tecnologia, pra gente entender que é uma discussão muito maior do que entendo que as empresas devem estar, no mínimo, atentas a isso, né? Do tipo assim, o que eu posso fazer com a minha tecnologia para impedir que pessoas mal intencionadas Eu acho que essa é a reflexão. façam uso dela. Mas eu não sei se tem como só as empresas proibirem. E aí a gente cai pro início da conversa. Puta, será que se eu usar a chave de fenda para matar alguém, já não existe uma legislação atual que me permite enquadrar... Não matar. Não existe uma... Não existe um mandamento, eu não entendi. matarás, que já vai te impedir De matar. de matar. Do tipo assim, não deveria existir um... Então, mas tem uma grande diferença nisso. A gente não sabe exatamente o que é. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente não sabe, a chave de fenda é material, né? Não, a chave de fenda eu sei porque ela já existe há 300 anos. Uhum. Quando eu inventei a roda, talvez eu não sabia todos os usos sobre os quais a roda era possível. O ponto é, eu acho que a grande massa da população, tirando os desenvolvedores, sendo bem sincero, e talvez nem os advogados que se predispuseram a estudar, nem os advogados entendem exatamente o que é uma IA e qual o limite dela. Uhum.
A gente ainda tá numa zona de desconhecimento, de né? desconhecimento. Aham. Então, assim, você falar, olha... Gera um leve pânico. Então, assim, carros. A gente tem que defender princípio. Eu sou péssimo de carros, eu sou péssimo de mecânica. Eu não conheço nada de carro e não conheço nada de mecânica, mas eu sei princípio básico do funcionamento do carro a combustão. Você tem uma combustão lá, ele vai mexer os pistões. Então, por quê? Porque isso é um conhecimento histórico adquirido, né? Isso aí passou do meu pai, passou para mim, eu já vi o carro, já... Agora, como é que funciona uma IA? O que é uma IA? Qual é o limite? Qual é o limite de comportamento? Quando eu tô diante da IA, Pô, eu citei o Waze aqui. Ele estava falando dos primeiros advogados, que eram pessoas que tinham a informação e as pessoas tinham que acreditar neles. A gente está vivendo a mesma coisa agora. Agora a gente tem que confiar no cara que Não, desenvolve. Mas agora cara. a zona como virou, cara, perfeito paralelo. Viagem. Olha o Esse que é o virou. ponto. A gente que tá usando IA Viramos advogado. profissionalmente, não, a gente tem que, a mesa a gente virou. tá pedindo pra galera assim, ó, confia na gente. Confia na gente. É. Viramos a mesa. Eu sei o que eu tô agora fazendo, estamos confia em no mim. papel Então, mas você E não dá, inventou, né? você inventou a chave de fenda e você sabe usar ela. É. E agora eu tô começando a botar a chave de fenda na mão de todo mundo. É Entendi o isso. ponto. Então, assim, eu acho que não dá pra comparar muito, entendeu? Eu acho que a gente precisa entender. Eu já tive a oportunidade de lecionar a respeito e a primeira coisa que eu falo é: a gente tá diante do quê? Uhum. O que é isso aí? Cara, então, e talvez seja essa clareza que a gente tem. Vocês têm essa Cara, clareza. a gente tá diante de uma nova ferramenta. Só isso. Mas ela funciona como? Mas Ela funciona como... a gente começou falando que advogado era rebuscado, Porque porque existe, assim, pra eles era a mesma coisa. Não, existe a lei uma eu tecnologia, existe uma A lei- tecnologia por trás disso, que é o LLM. Então, realmente, ó, Mas pra mim, o paralelo ficou muito massa, porque ele conhece a lei, a gente não conhece, então ele é um alienígena. Do outro lado tá o pessoal da IA, a gente conhece a IA, ele não conhece. É. Pra ele, a gente é o alienígena. a mas gente esse vai eu ter acho que que é o criar um ponto. código de comunicação Mas entre a esse eu acho gente. que é o ponto. universal. Por isso que eu falei bastante da questão da transparência. As pessoas médias não sabem o que. É. Eu não sei se. Eu Como vou. diria Emílio Surita, o afegão médio Eu vou pegar um médico. não Eu sabe vou fazer uma pergunta pra vocês. funciona. O Waze, que é uma ferramenta que o Waze tem IA. Demais, Então, eu não sei, cara. demais. Eu nem sabia. Aí- Se você não me aí, avisa, eu não olha, sei. olha o comportamento. Eu tô pressupondo. Faça Agora, um teste. Faça um teste. Quando você Agora, o estiver que- dirigindo, ele vai te sugerir uma rota. Ah. Faça a rota que você conhece. Troque a rota. já fiz isso algumas vezes. A IA, ela começa a ditar comportamento do Waze. Então, É. muitas vezes, o próprio trânsito acaba sendo provocado em algumas regiões que ele não existia. Galera, olha só. IA, Isso, não sabe? Cara, é boa. verdade? ó, Por na causa ele boa, vai trocando. IA vai ter que virar, durante um tempo, um programa padrão. É. A gente vai ter que discutir isso aqui mais vezes. Sim. Porque, isso aí. olha só, Tem que voltar a pra gente pauta. já estourou Estourou o o tempo tempo, há muito é. tempo. Ah, é? É. É que advogado fala bastante, né? Não, mas o assunto é bizarro, né? O assunto é bizarro. A A gente gente voltou vai num- longe aqui. a gente voltou num ponto filosófico e não terminamos. Cara, e eu tô com uma outra ideia aqui. A gente fazer uma mesa redonda, botar a Silvia aqui, Essa é uma boa ideia. o Zalaf, Boa. o Samir, Boa, e a gente fazer um bate-papo nós cinco. maior. Né? É. Porque, do tipo assim, cara, isso tá clareando um monte de coisa na minha cabeça. É exatamente isso. A gente tá lidando com algo que pra gente é uma colher, é uma chave de fenda, Cara, Só que As essa pessoas gente- não é pra sabem. gente. o que é. eu sei que alguém vai fazer merda com isso, mas não sou eu. Mas isso é pouco. Isso é pouco. Isso é pouco. Não adianta, não serve de nada o que eu tô falando, é vento, né? Então, Então, depende. a gente precisa... Se você faz isso de uma forma consistente, o mercado vai te diferenciar. Sim, Eu acho que essa é a regra básica, mas né? isso não muda o fato de que alguém vai usar isso pra fazer merda. Tudo bem. Mas isso é do ser humano também. É, né? Não exato. adianta, né? Gente, Cara, é Animal, incrível, mano. A gente estourou o tempo. Não estouramos muito, mas passou bastante. E eu tinha certeza que isso ia acontecer, tá? Diga-se de passagem. Cara, Henrique, muito obrigado Cara, foi um por prazer. ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu tenho mais do que meu advogado, eu falo isso, não sei se eu já te falei isso, né? Eu acho que já, mas é algo que algumas pessoas já ouviram. Acho que de tempos em tempo
a Você já vida me falou. apresenta algumas pessoas que fazem tudo valer a pena. Eu vou- Bicho, você definitivamente é uma delas. Obrigado, uma honra, Né? cara. A gente se conhece há pouquíssimo tempo, acho que tem menos de um ano, né? Porque quando a gente se conheceu, Não vai falar com você. Não, não. Não. A gente se Dá conheceu outro podcast, na- gente, a dá outro foi uma podcast. reunião de negócio. Foi uma reunião de negócio, normal, né? Mas a Lívia tava grávida, Grave. mas em fase final, assim, porque eu lembro que um dia antes da TT nascer, a gente foi tomar uma. E eu tava lá desenhando na mesa, lembra? Verdade. Isso é verdade. E eu tava fazendo desenho com água na mesa. Tava assim. Não, dia- 2, 3 dias depois a TT nasceu. Isso, Verdade, foi assim, cara. pouquinho Tá antes com da 8 TT nascer, meses, cara. a gente, então não tem um ano que a gente se conhece, né? TT. E eu tinha certeza que o bate-papo ia ser Cara, maravilhoso. que delícia. Agora, a gente estender esse bate-papo com mais ótimo. pessoas vai ser necessário. A gente vai ter que acabar, senão vão trancar a gente aqui, né? Henricão, Pô, meu irmão, obrigado demais. da vida, pelo cara. Obrigado bate-papo. demais, Foi cara. muito legal. Muito bom, Saiu muito muita massa. coisa boa daqui. Depois vocês me pagam os royalties, tá? Tranquilo, Com tranquilo. certeza. A gente E vai quem construir ficou junto. com a gente até o final, galera, já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho. A ideia é a gente aumentar a relevância do canal para o conteúdo chegar para mais pessoas e a gente trazer mais gente para essa discussão. Quem quiser interagir, participar, bota nos comentários. Nem tudo que a gente falou aqui é lei, é um assunto ainda muito cinzento, tá todo mundo querendo aprender com isso. Bota os comentários aí que a gente vai dar um jeito de responder e manter essa discussão viva e com certeza teremos outro episódio juntando o Dr. Henrique mais algumas pessoas para a gente falar sobre inteligência artificial. Beleza? Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um Valeu. abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.